Uma das confirmações mais aguardadas que a gente tinha para o mercado de cripto acaba de ser confirmada, e isso muda muito o nosso cenário de forma positiva para o mercado de criptoativos. Presta bastante atenção nesse vídeo, porque esse vídeo é fundamental para dois eventos que aconteceram ainda hoje, que vão direcionar muito do que a gente pode esperar no mercado de cripto. Eu sei que você está cansado e parece que o mercado de cripto não vai andar, mas sinceramente, o motivo que estava atrasando a alta do mercado de cripto pode ter seus dias contados. Então vem comigo nessa análise que ela será fundamental para a sua carteira. Então você deve estar acompanhando o mercado de cripto e deve ter percebido que a gente está aí cerca de 180 dias em lateralização, entre a faixa dos $50 mil e dos $70 mil. Esse período que teve início basicamente em março, depois ali da aprovação dos ETFs, tem incomodado diversos investidores e muitas das vezes você acaba escutando, né? Nossa, o mercado está chato, o mercado está travado. E para a gente entender o porquê a gente está dessa forma, a gente precisa dar um passo atrás e entender a expectativa que o mercado estava em março e, sinceramente, o que mudou, inclusive, para agora, que pode ter mudado completamente essa perspectiva de tudo isso. Então, presta bastante atenção aqui. Como você pode observar nesse gráfico, o mercado ali, no início de janeiro até março, acreditava de forma significativa que nós teríamos um corte drástico nos juros ali nos Estados Unidos. Entretanto, a partir de abril, essa dinâmica mudou, como pode ter sido observado, e basicamente todo mundo começou a parar de acreditar que a gente teria um corte de forma tão significativa. Por que isso foi tão importante para o mercado de capitais e para a dinâmica de modo geral? Basicamente, o mercado já estava antecipando uma entrada de liquidez para o ano de 2024, e essa expectativa foi frustrada justamente por esse indicador que você está vendo aí na tela. Foram 3 meses seguidos de elevação na inflação, enquanto o mercado de trabalho norte-americano estava muito positivo. Com isso, os Estados Unidos decidem não cortar os seus juros já nos meses do início de 2024. Isso tem um reflexo em todas as economias do mundo, porque basicamente, para as outras economias, se elas fizessem os seus cortes de juros já planejados, elas iam ter uma desvalorização muito significativa da sua moeda comparada ao dólar, porque o dólar estava com juros altos. E o que isso tem a ver com o mercado de cripto? Basicamente, que isso fez que a gente não tivesse a entrada de liquidez, não tivesse mais capital na economia. E por falta de capital na economia, naturalmente os investidores não vão arriscar tanto, e isso não vai inflar tanto o preço do mercado de capitais e também do mercado de criptoativos. Então o que você precisa entender foi que basicamente em abril a gente teve a nossa tão sonhada injeção de liquidez e por consequência o nosso ciclo de alta dentro do mercado de cripto adiado. E essa sensação sua de que o mercado está chato, o mercado está difícil, basicamente ela deriva disso, porque quando a gente estava realmente em fevereiro, março, existe uma grande expectativa da maioria dos investidores que isso ia se concretizar. Só que eu tenho uma boa notícia para você, baseado em 2 informações que foram liberadas nessa semana. Só antes, eu preciso fazer um convite que eu acho que é super importante, porque se você gosta sempre de estar super atualizado sobre tudo que há de mais relevante no mercado de cripto, não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o like. E o segundo convite que eu tenho que fazer para você é porque daqui a menos de 20 dias eu vou te dar a oportunidade de tirar suas dúvidas em calls comigo. Sim, eu vou abrir o desafio Cripto Inevitável. Nele vão ser 3 dias que eu vou te preparar para o que está por vir, essa próxima grande pernada de alta no mercado de cripto, e ao final de todas essas aulas você vai ter aulas no Google Meet em que eu vou abrir 1 hora para dúvidas para o pessoal poder perguntar, abrindo o microfone e conversando diretamente comigo. Além disso, você também tem acesso a um grupo de WhatsApp que eu te atualizo diariamente sobre tudo que é de mais relevante no mercado de cripto e também vários bônus exclusivos. Para você ter acesso a tudo isso, basta ir no link da descrição e se inscrever no desafio Cripto Inevitável. E detalhe, no final disso a gente vai abrir as vagas do Crypto Pro e eu sei que você quer ter esse acompanhamento, quer ter acesso à comunidade, à minha carteira, toda a nossa estratégia de airdrops, então fica de olho que também em poucos dias você vai ter essa oportunidade. Mas vamos voltar para o conteúdo do vídeo. O que aconteceu e na verdade o que está acontecendo no último 1 mês e meio? A gente tem falado bastante dos vários e vários sinais que a volta de liquidez está voltando e que o mercado pode ter um momento muito interessante. E como você pode observar por esse gráfico, basicamente a gente teve uma virada, um mercado que antes não esperava praticamente nada de injeção de juros até maio, agora desde julho começa a trabalhar essa dinâmica. E hoje a gente teve 2 fatos que basicamente confirmaram essa perspectiva. Que primeiro fato foi esse? Foi essa carta bem aqui. Essa é a minuta
da reunião do Fed que ocorreu há 2 semanas atrás. E nela eles deixam muito claro que se a gente tiver uma continuidade dos dados que a gente está observando, ou seja, a inflação continua baixa e o mercado de desemprego continua dando sinais de fraqueza, nós teremos o corte de juros já na próxima reunião e será adequado falar sobre uma política de expansão monetária. Em outras palavras, o Fed deixou muito claro há 2 semanas atrás que agora, no dia 18 de setembro, se tudo se manter constante, nós teremos corte de juros e injeção de liquidez. E isso, no longo prazo, você sabe muito bem o que significa. Alta para o mercado de cripto, porque se você comparar qualquer outro ciclo do mercado, você vai observar essa dinâmica. E para contribuir ainda mais com essa perspectiva, hoje também nós tivemos a primeira grande revisão da parte de empregos gerados nos Estados Unidos. E a gente teve a pior revisão de empregos gerados dos últimos 15 anos. E isso é um outro fator que reforça a tese que o mercado de trabalho americano está muito fraco, o que reforça ainda mais a necessidade de injeção de liquidez e de mudança de política econômica do Fed. Além de tudo isso, é importante lembrar que eu comentei com vocês na semana passada que a gente também teve uma inflação abaixo do esperado do CPI. Então, basicamente, os dados eles já estão sinalizando toda essa perspectiva que existe espaço para o corte. E provavelmente na reunião do dia 18 de setembro, que vai acontecer aí a menos de 30 dias, tudo isso pode ser direcionado. Então, Orlando, você está falando que agora é alta infinita, posso esquecer o receio que eu estou no mercado, dar o win pular de cabeça? Como sempre, não, calma. Aqui eu nunca vou te falar é alta infinita ou queda, porque sinceramente a gente tem que trabalhar com os 2 cenários de mercado e ter um bom posicionamento para fazer isso. Mas, sendo bem sincero, todas as notícias que eu dei aqui em cima, para mim no longo prazo indicam sim uma perspectiva muito interessante e eu estou muito animado para os próximos 12 meses do mercado de cripto, como eu tenho falado há várias e várias semanas. Mas o que agora precisa acontecer para a gente continuar numa perspectiva positiva no mercado de cripto? O primeiro ponto vai ser o discurso que vai acontecer nessa sexta de Jackson Hole. É um discurso que o Jerome Powell, que é o responsável ali pelo Fed, por todo o processo de corte de juros e política monetária dos Estados Unidos, é a principal liderança nesse sentido, vai dar o seu direcionamento sobre como será a política econômica dos Estados Unidos para o ano de 2025. Aqui ele pode revelar e dar sinais muito claros que vão existir uma forte entrada de liquidez e isso traz uma perspectiva muito, muito interessante para a gente. Então, sinceramente, todo mundo deveria estar de olho nesse discurso. Mas nós temos um ponto muito sensível e é o ponto que esse gráfico aqui revela. Se você observar nesse gráfico, a gente tem aqui 2 linhas. Uma é a linha laranjada e outra é a linha azul claro. O que a linha laranjada mostra? Cenários de soft landing. E a linha aqui azul clara mostra cenários de recessão. E aqui eu preciso fazer uma divisão desses 2 cenários para você compreender que apesar dessa notícia ser muito positiva, ela também depende um pouquinho da interpretação do mercado. A grande verdade é que o corte de juros no longo prazo ele vai ser muito benéfico para o mercado de capitais e para o mercado cripto, porque injeta dinheiro e isso faz com que naturalmente esses ativos se valorizem. Só que a forma que eles vão se valorizar depende da interpretação do mercado. Se o mercado interpreta que esse corte de juros está acontecendo por um fator de recessão, o que agora tem uma probabilidade da ordem de 40%, a gente ainda vai ter um período aí da ordem de 3 a 6 meses de queda. E por isso que, apesar dos dados de emprego dos Estados Unidos negativos serem bons para a gente nesse momento, a gente tem que ter uma certa ponderação. E o discurso do Powell, dependendo se ele der um tom que a gente pode estar em uma recessão, poderia afetar negativamente a performance do mercado de cripto. Por isso que a gente tem que ter um pouco de calma e manter nossas proteções. Inclusive, foi algo que eu fiz com o meu portfólio recentemente, montei uma operação de proteção justamente para esse cenário, para não sofrer tanto com ele, e passei lá para o pessoal do Crypto Pro. Agora, o segundo cenário, que é o mais provável, é a questão do soft landing. Eu acredito que a gente tem uma ordem de 60% de probabilidade, e aí sim a gente teria um ciclo muito forte positivo para o mercado de cripto, como Bitcoin e Ethereum, principalmente, que tem ETFs ali para os institucionais alocarem, e por consequência isso tende a repercutir e gerar eventualmente uma out-season, e todo esse momento, toda essa estrutura que o mercado está esperando. Então, agora, para resumir todo esse raciocínio e
principalmente para você ser bem informado da forma correta e não ficar ali nessa gangorra de sentimentos que às vezes a galera utiliza para comunicar com vocês e não é tão claro na informação o que você precisa saber. De fato, hoje foi um dia muito importante. A gente teve uma clareza que o mercado de trabalho nos Estados Unidos estava mais fraco que esperado. Isso vai forçar o Fed ainda mais a ter uma política de expansão monetária mais significativa. E a gente teve praticamente uma confirmação nessa última ata do Fed que eles já estão bem claros que eles vão cortar os juros. Agora, esse corte de juros vai ter um efeito imediato positivo no preço. Isso vai depender um pouco da interpretação do mercado, e para isso a gente precisa acompanhar tanto o discurso do Powell agora, nessa sexta, como também a forma que o mercado vai reagir ao corte no dia 18 de setembro. Então, sim, eu estaria animado com o mercado de cripto, sim, eu estaria posicionado com o mercado de cripto, mas se você tem alguma estrutura de caixa, você sabe trabalhar um pouco seu portfólio, lembre-se sempre de te proteger para estar bem posicionado. Além disso, se você quiser saber realmente como se posicionar e como trabalhar toda essa dinâmica de ciclo, quero reforçar para você se inscrever aqui no canal e também no link do comentário fixado para se inscrever no desafio Cripto Inevitável e ter ali as aulas comigo, inclusive podendo tirar dúvidas comigo via Google Meets durante 1 hora, que a gente vai estar lá em comunidade fazendo isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado da análise, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e excelente investimentos para você.